Fobia específica. Quais são os critérios diagnósticos? Como a gente faz a avaliação? A partir de que momento podemos pensar em um diagnóstico diferencial e como isso é aplicado à prática clínica? Então, é sobre esses contextos que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, vamos lá falar um pouco sobre a fobia. Né? A gente tem que ter em mente que quando estamos falando em fobia, a gente está falando em um medo exacerbado, certo? E específico, porque ele vai ser específico em algumas situações. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, vamos lá. A gente tem a nossa base, né? Eu vou estar trabalhando sobre o DSM, né? Que o DSM é a base dos diagnósticos dos transtornos mentais. Então, é muito importante que você esteja familiarizado nesse processo. Então, eu estou aqui para ajudar, para facilitar a compreensão do, dos critérios do DSM. Então, vamos lá. Critérios diagnósticos da fobia específica. Então, o que é que a gente tem? Então, sobre a fobia específica, critério A, né? Quando a gente percebe, veja, medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação. Então, eu sei que se eu estou falando, né, pensando lá na síndrome ansiosa, né, então eu sei que tem que ter o medo ou ansiedade. Então, isso está dentro da estrutura nuclear do, da fobia específica. Então, vamos lá. Isso acerca de um objeto ou situação, por exemplo, voar, alturas, animais, tomar uma injeção, ver sangue, né? Eu acho que você já deve ter visto muitos vídeos, né? Muitas pessoas, principalmente com esse tipo de medo, né? Sangue, injeção, altura. Então, isso é muito comum, certo? Em crianças, né? Então, eu vou até marcar aqui para você lembrar disso, que o medo ou a ansiedade, ela pode ser expresso por choro, ataques de raiva, imobilidade ou comportamento de agarrar-se, né? Principalmente com a figura, né, de apego que a criança possa ter. Então, na criança, ela pode se manifestar de outras formas. Então, a gente tem que ter esse pensamento, né, para estar investigando. O objeto ou situação fóbica quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de medo ou ansiedade. Isso aqui é muito comum, né? É tanto que ele é um critério isolado, B. Então, ele coloca que quase, né, invariavelmente, ou seja, é muito frequente que assim que a pessoa vir uma situação, né, um objeto, ou se colocar em uma situação de altura, por exemplo, enfrentar um animal, injeção, ela já tenha de imediato, imediatamente essa resposta, né, do organismo. Às vezes, só em pensar, né, sobre aquele elemento fóbico pode trazer a sintomatologia. Critério C. O objeto ou situação fóbica é ativamente evitado ou suportado com intensa ansiedade ou sofrimento. Então, a pessoa sofre tanto com aquilo que ela acaba evitando situações. Olha, eu sei que eu tenho fobia de altura, então eu não vou me colocar em situações que tenham altura. Então deixa de fazer alguns passeios, né? Tem um mal-estar se for em alguma situação social onde tenha algo relacionado à altura, então ele acaba evitando. Critério D. O medo ou ansiedade é desproporcional, certo? Em relação ao perigo real imposto pelo objeto ou situação específica e ao contexto sociocultural, né? Por exemplo, tem pessoas que têm fobia de um animal, né? Fobia de galinha, né? Fobia de uma cobra, por exemplo, fobia de barata, né? Então, a pessoa vê a barata, né? E só em pensar ela já se sente mal, mesmo a barata estando distante, mesmo sabendo que a barata não pode causar um perigo intenso, real para a pessoa naquele momento. Mas esse medo, ele é desproporcional. Ou seja, a nossa mente, ela acaba ampliando aquele perigo.
e faz com que o nosso corpo sinta isso, certo? Critério é: o medo, ansiedade ou esquiva é persistente, certo? Então, a gente já falou, né, em outras aulas sobre a questão da persistência dos transtornos, geralmente durando mais de 6 meses. Ou seja, é um período considerável, né? Não é apenas, eu tive um medo muito grande de um animal, de um cachorro, que ele correu atrás de mim e tal. Mas passado o período ali de ajustamento para aquele evento estressor, eu lidei bem, né? Acabei perdoando o pobre do cachorro e sigo a vida, consigo entrar em contato com o animal, com a situação ou com o objeto novamente, certo? Então, tem que ter aí pelo menos 6 meses. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento. Olha só, não é só, eu não gosto, né? Eu me sinto mal. É, tem que me causar um sofrimento ou um prejuízo, certo? Para mim, nas minhas relações, nas minhas atividades, né? Profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E a perturbação não é mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. Então, eu não vou nem olhar, ler com você, por quê? É importante que você saiba que eu caracterizei uma fobia específica, eu sei que é uma fobia, eu sei que é desproporcional, eu sei que tem um comportamento evitativo, eu sei que tem uma resposta imediata, mas eu tenho que investigar outros transtornos, certo? Então é muito importante que você tenha essa questão do diagnóstico diferencial. Aqui, quando você está lendo, é muito simples, né? Porque a gente está com o viés aqui do assunto, né? Que a gente está tratando. Você vai fazer uma prova sobre fobia específica, você já pensa nisso. Mas é importante que a gente entenda que na avaliação, na prática, no dia a dia, o diagnóstico diferencial ele é mais complexo, né? A gente tem centenas de diagnósticos de transtornos mentais e a gente precisa de uma abordagem, de um passo a passo dentro desse processo, certo? Então, vamos continuar aqui. Por exemplo, só para você ter a ciência, incluindo medo e ansiedade de esquiva em situações com sintomas do tipo pânico, né, sintomas incapacitantes como a agorafobia, então a gente tem aulas específicas sobre cada transtorno desse, objetos ou situações, né, relacionadas às obsessões, como no toque, evocação de eventos traumáticos, como no TEPT, separação, como no transtorno de ansiedade de separação, né? Então você tem aulas específicas sobre esses transtornos. Então, e caso você queira se aprofundar, você pode utilizar alguns especificadores, né? Como, por exemplo, se é animal, né? Ambiente natural, sangue, ingestão, ferimentos. Então, e aqui tem algumas notas para codificação que o foco é você entender, né? Como você vai pensar, quando você vai pensar em uma fobia específica, né? E caso você queira se aprofundar nesses conceitos, né? Eu tenho um curso onde eu falo sobre o processo de avaliação. Então, eu ensino para você toda a teoria e a prática, o passo a passo. Né? Eu tenho o curso, que é o DSM Diagnóstico Ágil, e tenho o meu método DMA de aplicação, passo a passo, de como você fazer essa avaliação para estar direcionando teu tratamento, teus encaminhamentos e teus documentos, né? Relatórios, laudos nesse sentido. Aqui eu listei todos os transtornos mentais. Então a gente está elencados no DSM. Então a gente está falando da fobia específica. Então, quando eu mostro para você, né, por exemplo, essa imagem, então perceba que aqui onde eu tenho fobia específica, né, a fobia específica é certo? É um desses, de todos esses que tem aqui para você. Então é muito importante você entender como fazer essa avaliação. E tudo isso, né, eu ensino no meu curso, né? Eu trago para você como a gente faz, pega todos esses transtornos, né, e junta em um único gatilho mental, né, que eu chamei de matriz DMA. Então eu tenho uma aula aqui no canal mostrando todo o racional dentro da construção dessa matriz para você aplicar na sua prática clínica, né? E a gente pegar todo o DSM em uma única imagem, né? Aqui
Caso você queira, né, perceber e avaliar, né, toda a ementa do curso, então aqui eu tenho um resumo, na página de vendas também está mais completo, né? Você tem a garantia, né, de 7 dias, onde você pode entrar, todas as aulas já estão gravadas. E eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Espero ter contribuído no teu entendimento e desmistificação do DSM. Para se aprofundar mais, você pode entrar no curso DSM Diagnóstico Ágil. No mais, um abraço e nos vemos na próxima aula.